esse tópico nosso é básico. Você já até sabe. O que a gente vai falar hoje? Os dons ministeriais servem. Isso você já sabe. Para que serve um dom ministerial se não para servir o corpo de Cristo? Isso é básico. O problema é que tem gente que deixa o título subir, sabe? Tá lá na cabeça, lá em cima, o título é mais importante e daqui a pouco ela só quer ser servida e não tá mais aí para cumprir aquilo que Deus chamou. Então, a função dos dons ministeriais é isso, servir. O que eu tenho visto na nossa jornada, assim, né? Quanto mais a gente vai ocupando lugares de hierarquia e liderança, mais a gente serve. Mais a gente está servindo mais pessoas, abençoando mais pessoas. E às vezes as pessoas acham assim, nossa, eu vou ser o líder da minha igreja, porque eu vou ter muita gente para me servir. Jesus serviu, ele veio para servir. E nós estamos aqui para fazer justamente isso. E aqui, o subtítulo que a gente vai falar, que os dons ministeriais, eles se complementam, tá? E aqui vamos fazer uma recapitulação, né, dos 5 dons ministeriais e vamos ver qual que é o mais forte em cada chamada. Qual que é o osso de cada chamada ministerial? Qual que é a parte que é mais evidenciada, que cada dom ministerial mais ama? O primeiro, olha lá, mestre, é a palavra de Deus. O mestre vai se esmerar na palavra. Ele vai ver lá as profundezas de cada versículo, do grego, do hebraico, e vai estudar. E depois vai ensinar, é claro, né? Porque o mestre vai servir as outras pessoas. O pastor é a ovelha, né? O que mais arde no coração do pastor é a ovelha, é o cuidado com a ovelha. A gente sempre fala, né, que o pastor tem cheiro de ovelha. Por quê? O pastor tá com a ovelha. Não é esse negócio que o pastor não gosta de ovelha, não passa tempo com a ovelha. Bom, genuinamente não deve ser pastor. Evangelista, o que o coração do evangelista arde? Pelos perdidos. Então é isso, de levar a palavra para aquele que não conhece a Cristo. O coração dele palpita por isso. O apóstolo, então, é o crescimento da obra, a expansão da obra de Deus, para que o reino de Deus se expanda mais e mais. E o profeta, qual que é o osso do profeta? É a visão de Deus, é a vontade de Deus. O profeta quer ecoar aquilo que Deus ecoa, é o que está no coração de Deus, né? E aí ele vai chegar e vai trazer aquilo que está vindo da parte do Senhor. E eu trouxe aqui uma citação do Donald G., que fala o seguinte: o plano divino é para todo e qualquer ministério que Deus estabeleceu na igreja e para corrigir e complementar o outro, assim fornecendo exatamente os elementos que faltam e o controle necessário para restaurar as tendências desequilibradas em qualquer linha. Então, olha só, o profeta para inspirar o mestre para firmar o profeta, o evangelista para nos lembrar continuamente do mundo necessitado lá fora, almejando pelo evangelho. O pastor para nos mostrar que as almas ainda precisam de muitos cuidados, mesmo depois de terem sido ganhas. O apóstolo para, acima de tudo, inspirar e mostrar o caminho para novas conquistas para Cristo e a sua igreja. Então acaba que os dons ministeriais, eles se complementam, sabe? E é bom um passar tempo com o outro, porque aquilo que inspira um vai daqui a pouco inspirar o outro e vai ter um ministério, um mestre, ele vai ter um ministério equilibrado. Porque o mestre por si só, ele ama ler e estudar, mas ele tem que ter a paixão de ensinar para as pessoas, amar as pessoas, amar as ovelhas. E ele aprende isso o quê? Passando tempo com o pastor, que naturalmente já está ali cuidando das ovelhas. Então, um dom, ele complementa o outro. E a gente todos juntos, nos complementamos, né? A gente precisa um do outro. E aí, existem alguns equívocos, né? Porque tem gente que acha, assim, muitas vezes que o pastor tem que fazer todas as coisas. Né? Ele tem que, né, agir em todas as áreas e aí deposita no pastor, né, toda aquela ânsia, toda a vontade, os sonhos. O pastor tem que ser todos os dons ministeriais juntos. Coitado do pastor. E olha só essa frase. Muitas assembleias que não têm visão, a não ser de um ministério de um só homem, o qual se espera que preencha todos os requisitos, o evangelístico, pastoral, de ensino e profético, espera-se que um homem tenha sucesso marcante no evangelismo, seja um esplêndido organizador, um bom visitante pastoral, um mestre competente da Bíblia, possuindo, além disso, dons de curar e de proferir palavras inspiradoras,
O que é de admirar é que tantos homens pareçam atingir por pouco, pelo menos em alguma medida, essas exigências exorbitantes e antibíblicas. Geralmente, isso é um esforço terrível para eles e pode facilmente resultar em que nunca atinjam uma competência de primeira classe do que é a sua verdadeira linha de ministério dada por Deus. Então é isso, exige-se que um homem faça tudo isso, o pastor tem que fazer todas as coisas geralmente, ele tem que ser evangelista, ele tem que cuidar da igreja, ele tem que administrar, ele tem que curar. E daqui a pouco ele não pode ser pastor, porque ele está fazendo um monte de coisas. E ele não vai chegar no ápice da sua chamada ministerial, naquilo que Deus chamou para fazer, porque ele está fazendo tantas coisas. E é isso mesmo, né? A sociedade hoje chama para a gente estar... as empresas hoje chamam para ter uma exaustão na nossa vida em que a gente doa tudo e faz tudo, daqui a pouco você já não tem mais nada para dar. E será que isso às vezes não está entrando dentro da própria igreja? De que a pessoa ela tem que fazer todas as coisas e daqui a pouco ela não está fazendo de fato aquilo que Deus chamou ela para fazer e ela chega num nível de exaustão que ela já não aguenta mais? Precisa ter um equilíbrio, né? Naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nesse tempo, nessa estação, a gente precisa estar pronto para fazer exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Vamos lembrar de Marta e Maria? Então, Marta, ela estava ali ansiosa, estava, né, preparando tudo para a chegada de Jesus. Jesus estava ali e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta ficou ofendida com Maria. Senhor, olha aí, manda ela me ajudar. E aí Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Então a gente precisa entender as estações, as épocas. Agora é hora de quê? É para eu estar aos pés de Jesus? Esse é o momento de quê? É a hora de lançar a rede? Que momento é esse? Pra gente não perder, sabe? Porque senão daqui a pouco a gente tá na nossa própria força. E na nossa própria força a gente cansa. E tem tantas doenças aí que acontecem, porque as pessoas, os ministros, começam a andar na sua própria força, naquilo que acha que tem que fazer, não naquilo que Deus chamou para fazer. E com isso a gente não está tirando a nossa chamada, que a gente é chamado para trabalhar mesmo, tem coisa para fazer e ir para o reino de Deus. Né? Se a gente tem uma chamada e um dom, é para a gente colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mas tudo precisa de um equilíbrio, de entender as épocas, as estações, o que é preciso ser feito agora. E é essa questão, muitas vezes a gente quer sair como Marta, fazendo, e a gente não teve o tempo de receber do Senhor aquilo que é necessário fazer. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão de servir propriamente, sem ficar olhando para o rótulo, ou sem ficar olhando para o título propriamente dito. Então tem pessoas que têm o título, mas às vezes a lata está vazia. Não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Ah, ele é o fulano apóstolo, ele é o fulano pastor. Ele tem um título, mas ele não pôs a mão no arado. E aí, às vezes, as pessoas se importam com isso, sabe? Eu tenho que ter um título. Sabe o que eu percebo? Deus pega aquele que está trabalhando. Pronto. E tem muita gente que ainda nem tem o título, mas no seu dia a dia está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E isso é maravilhoso, isso é admirável. A pessoa não espera um título para colocar a mão no arado, para abençoar a vida de outras pessoas. Ela faz aquilo que Deus chamou para fazer. Então, que a gente se importe menos com o título e se importe mais com a vontade de Deus na nossa jornada. Então, a gente está aqui mesmo para servir a Deus. Uma frase do pastor Tony Cook, o livro dele, O Fim da Igreja Espectadora, aliás, esse livro é maravilhoso, você pode ler ele. Ele falou assim, não fique preso ao rótulo, mas certifique-se de que haja algo de bom e substancial dentro de você ou dentro do conteúdo de quem você é. Então, não fique preso a um rótulo ou a um título. Certifique-se de que algo de Deus tem fluído da sua vida. Nós somos chamados para servir com aquilo que está nas suas mãos hoje, aquilo que está no seu coração hoje. É isso que você pode usar para abençoar a vida de outras pessoas. Sirva na direção do Espírito, receba a direção do Espírito, esteja sempre orando em línguas, esteja sempre sensível à sua consciência, à consciência do seu espírito recriado, esteja sempre sensível ao que o Senhor coloca no seu coração, para você poder executar na terra aquilo que é uma realidade no céu, para que você possa passar nessa terra e deixar a marca de Cristo registrada,
registrada e não uma marca natural daquilo que você acha e pensa. Né? Nós precisamos estar prontos para servir como Cristo nos ensinou a servir. Prontos para nos doar para as outras pessoas, porque nós temos recebido tanta coisa boa do Senhor. E a gente está pronto para abençoar a vida de outras pessoas. Um abraço para você.